Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade, né, à nossa aula. No vídeo passado, nós estávamos abordando sobre, continuando o desenvolvimento da teoria, né, da ligação de valência associada à mecânica quântica, e a gente concluiu, né, assim, o que a gente, uma parte inicial em relação a essa teoria e o que a mecânica quântica trouxe de benefício, né, em relação à teoria da ligação de valência, que através da determinação da função de onda, né, da ligação química com o comportamento dos elétrons associado àquela parte que corresponde à ligação química, né, que são os elétrons de valência dos átomos, que estão associados à deslocalização desses elétrons dos dois átomos, lembrando que isso é para TLV, tá? Depois a gente vai vir para outra teoria, que é a teoria do orbital molecular, com a geração e formação de novos orbitais quando ocorre a formação da ligação química, né? Então, voltando para cá, além dessa deslocalização e ocupação dos próximos, a região dos dois núcleos ao mesmo tempo, né? Tem o efeito da blindagem eletrônica, principalmente, e o caráter iônico parcial, variando de acordo com o tipo da ligação química, tá? Mas que é mínimo no caso do hidrogênio, por serem dois átomos iguais, né? Na verdade, o mesmo átomo, são átomos diferentes do mesmo elemento químico, tá bom? Então, assim, são iguais os átomos, né? Representados pelo elemento químico hidrogênio. E eu vou compartilhar com vocês, para a gente dar continuidade ao conteúdo, tá? A gente continuar abordando, discutindo, para a gente ver agora a proposição dos cientistas, né, com a teoria da ligação de valência, que é a criação de novos orbitais, né? Então, não ocorre diretamente para alguns átomos, né? Eles perceberam que Então, a gente encerrou nesse slide aqui, né? E dando continuidade. Então, os cientistas, eles perceberam que as ligações mais simples, né, de uma molécula diatômica, por exemplo, ela poderia ocorrer através da sobreposição direta de dois orbitais, né, um de cada átomo, os elétrons serem ocuparem aquela região ali no espaço, né, serem compartilhados e, consequentemente, gerar as funções de onda, tá, e a ligação química, consequentemente. Mas, de acordo com as características dos elétrons de valência, né, de como era a configuração eletrônica de alguns elementos químicos e os dados obtidos experimentalmente em relação a alguns compostos não batiam esses dados. Eles viram que não poderia simplesmente haver uma sobreposição, tá, direta dos orbitais, como, por exemplo, um orbital S se sobrepor com um orbital P, ou um orbital P se sobrepor com um orbital D, e assim, consequentemente, formar aquela ligação química ali diretamente, né? Seja uma ligação química simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla. Então, o que esses cientistas propuseram? A criação de novos orbitais, né? Que a gente chama de orbitais híbridos. E o que são esses orbitais híbridos? São misturas de orbitais, tá bem? Então, a gente pega uma parte. O que é a ideia de mistura? De hibridizar. A gente pega uma parte, pega outra parte, mistura as duas e gera uma nova coisa, né? De qualquer que seja ela. Então, isso aí é uma mistura, uma hibridização que a gente fez. Misturou duas coisas e gerou uma coisa nova a partir dessas duas coisas. Essa ideia de hibridizar, né? De hibridização, é a mesma que a gente tem aqui para os orbitais. Então, eles pegam os orbitais que já existem, tá bom? Eles se misturam, geram novos orbitais com características diferentes, funções de ondas diferentes, tá? Formas diferentes, regiões em que o elétron pode estar diferente quando vai ocorrer a formação da ligação química e, consequentemente, a gente tem novos orbitais. Mas isso apenas quando vai haver a formação da ligação química. De forma isolada, quando a gente tem átomos isolados, seja qual átomo for, eles têm os mesmos orbitais, que são as subcamadas correspondentes a ele. Elétron ocupando o orbital S, o orbital P, o orbital D, o orbital F, tá? A gente não fala em orbital híbrido diferente quando o átomo está isolado, a gente só fala quando ele está participando de uma ligação química. Aí se criam novos orbitais de acordo com essa teoria da ligação de valência, tá? Então, para a gente exemplificar, a gente vai usar o átomo de carbono aqui, até pegando como paralelo que vocês estudaram lá na química orgânica. Vocês provavelmente já estudaram essa questão de orbitais híbridos, de hibridização de orbitais, e vão entender melhor como se dá. Melhor não necessariamente, mas voltado aqui, a gente vai tomar como essa base orgânica para depois levar para o lado da química orgânica e vocês entenderem como que ocorre a formação dessas ligações químicas e, consequentemente, como a gente obtém essas estruturas, né, a geometria para
esses compostos de coordenação, né, que é o que a gente está estudando aqui. Se a gente for pegar o carbono como referência, o que é a ideia inicial que a gente tem? Vamos analisar a configuração eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p1 e 2p1, tá ok? Por quê? A gente faz o preenchimento ali dos diagramas de energia, o nível de mais baixa energia. Se o carbono está na coluna 14, né, da tabela periódica, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se a gente fizer o preenchimento, o nível de mais baixa energia é o orbital 1s, então a gente coloca 2 elétrons ali, né, antiparalelos, como vocês já aprenderam. Depois coloca o orbital 2s, né, um nível um pouco mais acima de energia, mais 2 elétrons, 4 elétrons, faltam 2. A gente sabe que para o nível 2p de energia, para cada subcamada p, nós temos 3 orbitais, né, em relação ao eixo cartesiano, x, y e z. Em cada orbital px, orbital py e orbital pz, a gente pode ter até 2 elétrons, fazendo assim com que a gente possa ter até 6 elétrons, tá, por cada nível de orbital 2, por cada nível de orbital P, dividindo nos 3 orbitais, 2 por cada orbital. Então, no caso, a gente pode ter até 2 elétrons pelo X, até 2 pelo PY e até 2 pelo PZ. Então, se a gente faz a distribuição de energia, de elétrons, perdão, de acordo com os orbitais e níveis de energia, automaticamente nós teremos um elétron ocupando o orbital Px e um elétron ocupando o orbital Py. Quando a gente vê isso e faz essa análise da configuração, os 2 elétrons que podem, né, fazer ligação química, que estão desemparelhados para fazer uma ligação química, são os 2 elétrons que eu destaquei em vermelho para vocês aqui, ó. O elétron que está no orbital Px e o elétron que está no orbital Py. Como eu coloquei no diagrama aqui, ó, ao lado para vocês, ó, os 2 elétrons do S2, 1s2, 2 elétrons do 2s2 e os 2 elétrons do 2p, né, o px e o py. Então, a ideia inicial é que, se a gente olhar essa configuração eletrônica e essa disposição, é que o carbono seria divalente, né, ou seja, pode ser emparelhado um elétron aqui de outro átomo, tá bem? Aqui, e pode ser emparelhado um elétron aqui de outro átomo também, fazendo assim com que o carbono faça 2 ligações químicas simples. A gente analisando essa configuração eletrônica dele, a tendência é que a gente pensasse isso. Mas, o que os cientistas foram vendo de acordo com os compostos formados? Na grande maioria dos compostos, né, que tinham carbono em sua composição, o carbono se coordenava, né, se ligava, né, de forma tetravalente, por ligações do tipo covalente, né, ou seja, ele compartilhava 4 elétrons e não apenas 2, em 4 ligações químicas simples, tá? Vamos falar de ligação múltipla por enquanto não, ligação dupla e tripla. Vamos falar só de ligações simples. O carbono fazia 4 ligações químicas simples. Em cada uma dessas ligações, um elétron vinha desse átomo de carbono, e 4 elétrons separadamente vinham de outros átomos. E não fazia sentido, porque a gente olhando para essa configuração eletrônica, ele poderia fazer 2 ligações simples. Mas a gente observava que ele era tetravalente, que ele fazia 4 ligações simples. Então, a hipótese, né, da teoria da ligação de valência é a seguinte: havia, né, a existência de um estado excitado. O que seria a existência desse estado excitado? Que um elétron do nível mais baixo de energia, né, a gente voltando pelo conceito de excitação de um elétron, o que seria, né? Esse elétron de um nível de mais baixa energia, né, a partir da absorção, do fornecimento de energia a este átomo, aquele sistema, um elétron desse nível mais baixo de energia iria para um nível, né, mais alto de energia, né, ou um orbital de mais alta energia. No caso, eles estão no mesmo nível, né? Seria um elétron que estava ocupando o orbital 2s na sua configuração eletrônica no estado fundamental, que ele passaria para um orbital desocupado, né, que é o 2pz, que é de mais alta energia, tá bom? Então, assim, nesse caso, nessa situação, nós teríamos 4 elétrons desemparelhados e uma nova configuração eletrônica, né? Observem aqui a diferença que eu destaquei aqui em relação aos esquemas, ó. A gente tinha aqui, ó, 2 no 2s2, 1 no px e 1 no py. Observem aqui o que acontece agora, ó. Aqui onde tinha 2s2, a gente passou um para o vazio, que é esse aqui, ó, que estava aqui, tá? Vazio. Então, um elétron destes aqui, ó, tá? Passou para cá, que é o que a gente vê na nova proposição de configuração eletrônica. Ou seja, ele foi excitado
tá? O átomo e o elétron, consequentemente, de um orbital mais baixo, que é o 2s, para o orbital de nível de energia mais alto, que é o orbital 2p, né? O 2pz. De acordo com essa nova proposição, como que ficaria essa configuração? Eles totalmente isolados aqui, ó, com essa transição aqui do 2s para o 2pz. Agora, teoricamente, né, com essa configuração eletrônica, nós temos o quê? 4 elétrons desemparelhados, ó. Um no orbital 2s, um no orbital 2px, um no orbital 2py e um no orbital 2pz. Então, a primeira ideia dos cientistas foi essa, né, em relação à teoria de delegação de valência. Ah, se o carbono, a gente observou experimentalmente que ele é tetravalente, então faz sentido, né? Então, a gente pode fazer aqui agora com o carbono, ó, 4 ligações simples, né? Na verdade, não é que eles queriam fazer, tá? Eles observaram e tentaram propor teoria e foi desenvolvendo conteúdo, tá, pessoal? Então, expressei um pouco de forma errada. Então, aqui no caso, a partir dessa condição, eles observaram isso. Só que eram necessários 406 quilojoules por mol de energia para fazer esse tipo de situação, né? Assim, para fazer formação dessas ligações químicas através da quebra, que eles estudaram isso do composto, que é o metano, né, que tinha um carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Pode ser assim? É assim ou não? Aí vem o problema desse conceito, né, de excitação de um elétron. Quando estudaram o metano, pensando nessa nova proposição de um estado excitado de energia e assim fazendo as 4 ligações químicas, eram observadas diferentes sobreposições dos orbitais. Por quê? Quais são os orbitais que o átomo de carbono tem? Voltando do slide anterior. Quando ele está nesse estado excitado, um orbital 2s e 3 orbitais 2p. Se a gente pensar em níveis de energia, né? E subníveis dos orbitais, as subcamadas, a gente tem o orbital 1s aqui, o orbital 2s aqui, e os orbitais 2p um pouco mais externos em relação ao orbital 2s, ou seja, eles estão mais distantes do núcleo. Então, a força com que o núcleo atrai esses elétrons do orbital 2p, ela é menor com que ele atrai o elétron do orbital 2s, porque os orbitais s, eles estão mais próximos ao núcleo do que os orbitais p, tá? Se a gente considerar um mesmo nível de energia, no caso aí o nível 2, então teria esse problema. Se eles são diferentes, as sobreposições são diferentes, então o tamanho da ligação seria diferente, a energia da ligação seria diferente, o que não faz sentido, porque, de acordo com o que eles observavam experimentalmente, o metano, ele teria as 4 ligações iguais. Ele tem estrutura tetraédrica, tá bom? O metano, ó, vou tentar desenhar um aqui para vocês. Ó, tá o carbono aqui. Hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. Tentar desenhar mais ou menos com uma projeção, porque é um tetraedro, para vocês entenderem melhor. Ó, então a gente tem essa estrutura, representando o metano aí, que é um... Então, no metano, a gente tem uma angulação de 109,5 graus em todas as ligações químicas, tá? O mesmo comprimento de ligação, formando assim um tetraedro, que eu vou tentar destacar em vermelho aqui para vocês, ó, ligando todos os vértices aqui, tá bem? Ó, então a gente tem uma figura aqui, ó, tá? De um tetraedro, tá ok? Bem, esse tetraedro, ele mostra para a gente como as ligações são iguais, comprimentos são iguais, ele deveria ter todos os comprimentos de ligação e energia de ligação iguais, como em azul aí, o que foi observado experimentalmente, mas o que seria diferente de acordo com o que a gente tem aqui, porque o carbono ele tem 4 orbitais diferentes para fazer as ligações com os elétrons do estado excitado. Um orbital 2s e 3 orbitais p. Então, automaticamente, as energias, as ligações serão diferentes. Então, nessa proposição, ele faria 3 ligações, né, com 3 sobreposições de um orbital 2p do carbono com um orbital s do átomo de hidrogênio, que geraria as figuras A, B e C. Então, observem aqui, ó. Aqui está, vou destacar em azul para vocês, ó, o orbital S de K, que representa cada átomo de hidrogênio, tá bem? Uma esfera aqui, ó. E aqui estão os orbitais, em vermelho aqui, ó, um orbital P, né, que tem essa forma meio que de alter, para os 3 orbitais 2P do átomo de
carbono, fazendo aqui essas 3 ligações químicas, então, tá? Então, 3 ligações químicas iguais, ok, através dos 3 elétrons que estão nos orbitais 2p do átomo de carbono. Mas o que a gente tem de diferente aqui? Uma dessas ligações seria a sobreposição, ó. Seria através da sobreposição do orbital 2s, tá? Para o orbital 1s. Para o orbital 1s da figura D. E o que isso geraria? Uma figura diferente aqui, ó. A gente teria uma figura diferente. Essa ligação seria diferente, porque a geometria seria diferente, o tamanho seria diferente. Então, a estrutura do metano, ela seria uma pirâmide trigonal com hidrogênio alto, ou seja, a gente teria uma estrutura de um tetraedro mais distorcida. O comprimento e a energia dessas 3 ligações seria iguais e da outra seria totalmente diferente, tá bom? Fazendo assim com que nós não pudéssemos ter essa estrutura com ligações e comprimentos totalmente igual. E aí, na sequência, a gente vai continuar desenvolvendo, tá bom? Essa teoria da ligação de valência.